Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Então, se você é ministro da nova aliança, fale para o seu irmão. Tira a dúvida do seu irmão. Explique, abençoados. Vamos falar da graça. Vamos falar do favor. Aleluias. Graças a Deus. Amém? Então, o texto inicial dessa mensagem está lá em Efésios. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí. Efésios, capítulo 1. Graças a Deus. Eu vi que na minha última mensagem, eu vi que a igreja ficou um pouco com dúvida. Por isso que a importância do canal. Poxa, o presbítero falou aquele negócio, mas não desceu. Está aqui engasgado. Eu não consegui entender aquilo. Eu entendi a graça, eu entendi a justificação, eu entendi a santificação, mas quando o presbítero falou do pecado, o negócio ficou engasgado. Eu não consegui entender. Aí você vai lá no canal. Entra no canal, vê lá qual foi o texto que ele usou como contexto. Vai lá no canal, vê qual foi o texto que ele usou como base. E comece a estudar, abençoados. Você tem que ter esse interesse pela palavra de Deus. Então vamos ver lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Esse é o nosso texto inicial da palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 3. Eu vou pedir para a Elane dar uma olhadinha aqui no aparelhozinho aqui. Enquanto isso, vamos ler aqui, irmãos, sem a projeção. Vamos ler. Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Feche seus olhos aí, abençoados. Vamos orar ao Senhor. Pai celestial, Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder falar do teu evangelho, de poder falar a tua graça. Espírito Santo, nos concede, Pai, o entendimento da tua palavra. Que cada um venha sair nessa noite, Pai, com favor, com a graça, com a certeza da salvação, com a certeza das bênçãos. Pai querido, nessa noite é o que nós te pedimos, Jesus querido. Revela a tua palavra, o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas aí, irmão, bem forte. Graças a Deus. Vamos ler novamente. Você que está aqui no templo sede, nós vamos usar o projetor. Mas você que está nos assistindo aí pelo canal, eu vou postar aqui embaixo, abençoado, ó. O texto vou postar aqui. Os textos e vou postar também os contextos, para que você entenda em casa também. Irmãos, por que eu estou falando assim? Porque tem um público de pessoas aqui nos assistindo, mas lá atrás na câmera, lá no canal, e tem outro público de pessoas também nos assistindo. Então nós vamos interagir juntos hoje, entendeu? Vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Nós que estamos aqui no templo sede. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha só, abençoados, bora ver aqui os tempos verbais. A Bíblia está falando que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Que é algo profético. Isso aqui é uma palavra rima para você. Bendito seja Deus que nos abençoou. Deus não está falando que Ele vai te abençoar, abençoados. Olha só, a Bíblia está falando aqui em Efésios que Deus já te abençoou. Ali não está falando que eu te abençoei. Se estivesse falando eu te abençoei, não estava falando para nós. Porque esse texto aqui tem mais de 1500 anos. A Bíblia está falando que Deus nos abençoou. Então, se Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, olha só, a Bíblia está falando que todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Olha que algo profético isso aqui, abençoados. Isso aqui, você tem que crer nessa verdade. Você tem que crer, você tem que ter a certeza que você é um abençoado. Então Cristo, Ele nos abençoou. Porque se você for entender, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que a palavra, ela tem várias aplicações. A palavra de Deus, ela tem várias aplicações. Tem a aplicação pessoal, que você pode aplicar. A palavra de Deus também tem aplicação profética. O que é aplicação profética? É essa aplicação que nós estamos fazendo aqui agora. Aplicação profética. Isso aqui é algo profético para a sua vida. Temos também aplicação científica. Você pode ver que também aqui tem várias aplicações científicas. Temos a aplicação pessoal, que foi essa que eu te falei. A prática, que é a aplicação diária. É uma aplicação prática. Então a Bíblia tem vários tipos de aplicação. Mas para nós entendermos essa palavra profética, eu preciso que você entenda algo. Posso ouvir um amém? Eu preciso que você entenda algo. O cristianismo, ele não é uma religião. Repita comigo aí, o cristianismo não é uma religião. Não, abençoados, vamos mais forte. Os irmãos parecem que estão cansados. Fala aí, cristianismo não é religião. Amém. Então, presbítero, se o cristianismo não é uma religião, como você está falando, o cristianismo é o que então, abençoado? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, para que essa profecia aqui, ó, esse algo profético aconteça na sua vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem recebe, diga amém. Tá, então o cristianismo não é uma religião. O que é uma religião? Você pode observar que a religião sempre é o que você faz, sempre é o que você não faz. A religião é o que você come, é o que você não come. Religião é o que você veste, o que você não veste. O foco sempre será a sua vida. O foco da religião sempre será o seu comportamento. O foco da religião sempre vai ser a sua vida. Isso é a religião. Quando o foco é a sua vida, quando o foco é o seu comportamento, isso não é o cristianismo. Às vezes vocês que estão aqui no templo, e vocês que estão nos assistindo aí, se você está debaixo de um sistema religioso, que o foco é você, o foco não é Cristo, isso não é cristianismo, isso é religião. Como que você vai receber essa profecia, essa promessa, se você está num sistema religioso? Por isso que o cristianismo é o Cristo crucificado, abençoados. Cristianismo é Cristo depois da cruz. Isso é o cristianismo. Então, se você faz parte de um sistema que o foco é Cristo crucificado, aí isso é o cristianismo. O foco não é mais você. O foco não é mais a sua vida. Aí isso sim é cristianismo. Porque às vezes a gente pode estar num ensino, numa mistura. Às vezes você pode estar num ensino que nem tanto é uma religião,
mas há uma mistura. Há uma mistura de graça, há uma mistura de lei. E isso você tem que ter o discernimento, abençoados. Para que você não venha perder o que Deus tem para você. Você pode estar num sistema legalista e não sabe. Mas nós que estamos aqui no templo sede, nós estamos crescendo em graça. Você está crescendo em graça. Você está crescendo no conhecimento da verdade. E quando você começa a conhecer a verdade, quando você começa a crescer nesse entendimento, a sua vida vai mudando conforme você vai crendo. Se você crê pouco, se você não começa a crer, a sua vida vai andando conforme você está crendo. Quando você começar a crer, sua vida vai, é como um degrau, abençoados. Quando você vai começando a crer, você vai chegando, porque você agora está crendo. Amém? Então muitas pessoas, eles pensam que uma vida cristã, ela é baseada numa busca constante. Eles pensam que a vida cristã é baseada numa busca constante à terra prometida. Você já pensou nisso? Vocês já entenderam? Olha só que interessante. A vida cristã não é uma busca constante a uma terra prometida. Não é. Isso aí não é o cristianismo. Isso aí não é o evangelho. Isso aí é religião. Uma busca constante à terra prometida. A um lugar que Deus te prometeu. Isso não é cristianismo. Isso nós vamos ver aqui na Bíblia, abençoados. Então eles estão sempre batalhando em direção. Estou passando pelo deserto. Estou lutando. Estou vencendo. Estou batalhando. Um dia eu chego lá, sempre correndo atrás de uma promessa. Eles têm a vida constante, achando que vão chegar em algum lugar. Como no Egito. O povo saiu do Egito, eles vinham seguindo um caminho. Eles queriam chegar a algum lugar. Não é cristianismo. Não é o evangelho, abençoados. Hoje você vai ver o que é o evangelho. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 4, vamos ler lá. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 1. Olha só o que Jesus disse. Na casa de meu pai, verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou-lhe preparar o lugar. Mas antes ele fala: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Algumas traduções falam: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Jesus fala esse texto aqui, irmãos, Jesus não está falando de um céu. Ó, presbítero, que é isso? Ele está falando: eu vou preparar um lugar. Jesus não está falando de um céu aqui, abençoados. Jesus não está falando de uma cidade. Jesus não está falando de um paraíso. Mas, presbítero, o que Jesus está falando aqui? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: vou lhe preparar um lugar. Mas vamos continuar aqui, o 2. E se eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Dê um glória aí, irmãos. Olha só como isso aqui é profético. E se eu for lhe preparar um lugar, vocês que estão no canal aí, eu vou postar aqui os textos, irmãos, com base e o contexto.
Olha só. Vocês, e se eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo. É Jesus falando. Para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus aqui não está falando de um céu. Jesus aqui não está falando de um paraíso. Jesus está falando aqui de quê, presbítero? Jesus está falando aqui, irmãos, aonde eu estiver, vocês agora estão. Eu estou em você e você está em mim. Jesus está falando do nosso lugar em Cristo. Esse aqui é o seu lugar em Cristo. Ele não está falando de um paraíso que vai te levar para o céu. Não, ele está te falando que você agora está nele e ele agora está em você. Esse é o nosso lugar em Cristo. Esse aqui é a promessa da nova aliança, igreja. Você agora está nele, ele agora está em você. Isso é profético. Isso aqui você tem que crer nessa verdade. Vamos para o contexto. João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Jesus está falando para os seus discípulos, olha só. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês. Quem é que vivia com os discípulos abençoados? Jesus estava vivendo com os discípulos, irmãos. Aonde Jesus andava, os discípulos andavam junto com eles. Jesus estava vivendo entre eles, e eles nem notaram. Certa vez perguntaram: Jesus, quando virá o reino? Jesus falou: o reino está perto. Creiam na verdade, creia nas boas novas e no evangelho. Arrepende-se. O reino já está próximo. Mas olha só, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quer dizer, quando Jesus morrer, ele trouxe o Consolador. Hoje ele está em nós, abençoados. O Espírito Santo já está aqui. Então, se o Espírito Santo está em você, você agora está nele. Quem crê, diga amém. Então a palavra está dizendo aqui, ó, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está falando aqui, ó, da sua morte. Hoje ele está com vocês, entre vocês, mas amanhã ele estará em vocês. Quer dizer, dentro de vocês. Vamos continuar aqui no contexto. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês dentro de pouco tempo. Quer dizer, Jesus já está falando da sua morte, abençoados. Jesus estava mostrando, ó, eu vou morrer lá na frente. Vocês não vão ficar órfãos. Logo mais estarei entre vocês. Dentro de vocês, olha só. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. O que foi que aconteceu? Jesus morreu, o mundo acabou. Jesus foi à glória, ninguém mais vê Jesus mais. Ele não voltou mais aqui. E quando for o arrebatamento da igreja, ele também não vai voltar mais aqui. Ele já foi, acabou. O mundo não verá mais. A igreja de Deus que vai até ele. Ele não vai pisar mais aqui. Só depois, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. O mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo em vocês, também viverão. Mas vamos continuar. Tudo isso aqui, irmãos, é contexto. Mas olha só, naquele dia compreenderão. Olha só, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Diga amém aí, igreja.
Isso aqui é o contexto daquilo que nós lemos. Abençoado, quando Jesus falou aquilo, que eu vou preparar um lugar, Jesus está falando que Ele vai preparar o seu lugar nele. E agora você está nele, amados. Dê uma salva de palmas aí, irmão. Isso aqui é profético, irmãos. Isso aqui é algo profético para a sua vida, irmãos. Você agora está em Cristo. Cristo agora está em você, igreja. Ninguém consegue te enrolar mais. Você viu que aqui nós estamos falando em cima do contexto, irmãos. Isso é promessa para a sua vida. Isso é uma verdade que você tem que crer. Quando você começar a crer nisso aqui, a sua vida vai começar a mudar. Porque isso aqui é a verdade. E é a verdade que te liberta. Mas vamos continuar. Vamos ver aqui em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos ver o que nós somos em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro 2, verso 9. 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, abençoados. Olha só, sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido, povo da promessa, o povo da graça, os que são justificados pela fé. Nós somos o povo que creram, irmãos. Nós não vimos, mas cremos. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. O povo é escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Olha que interessante isso aqui, abençoados. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, Jesus te tirou das trevas e agora vem para a luz. Nós agora não estamos nele. Cristo não está em mim. Cristo agora não está em você. Você foi transportado, abençoados. Por quê? Porque você é uma nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Isso aqui é profético, irmãos. Isso aqui é bênção para a sua vida. Lembra que eu falei aqui no começo da mensagem que a Bíblia tem várias aplicações? Essa é uma aplicação para a sua vida. Isso aqui vai te abençoar. Mas vamos continuar aqui. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Olha o que a Bíblia diz aqui, abençoado. Ó. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estamos hoje no reino do Filho, abençoados. Hoje você está acima de todo o nome. Presbítero, mas não é Cristo que está acima de todo o nome? Você também está acima de todo o nome. Eu vou te mostrar ali. Porque você é a igreja. Você é uma nação santa. Você é um povo escolhido, irmãos. Você é um abençoado. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Nos resgatou dos domínios das trevas, quer dizer, da lei, do sistema religioso, e te transportou para o Filho do reino, para o reino do seu Filho amado. Isso é bênção para nossas vidas, abençoados. Graças a Deus. Este é o lugar que Cristo foi preparar. Isso aqui é o lugar que Cristo foi preparar para você. Esse é o seu lugar nele. Você não está em busca da nova Jerusalém. Não, você já está no reino de Deus. O reino de Deus está em você. Você não está naquela busca constante para uma cidade celestial. Não, você já está nele. E ele está em você. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Então, este é o lugar que a igreja se encontra hoje, nas regiões celestiais. Esse é o lugar que
Deus te colocou. Nós vimos que no começo nós lemos lá. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso aqui é uma região celestial. Hoje você está em Cristo, irmãos. Quem crê, quem recebe, diga amém. Então, o cristianismo, ele não é uma religião. Nós vimos que nós já estamos em Cristo. Cristo agora está nele, nós estamos nele e Cristo habita em mim. Cristo habita em você, Cristo habita em nós. Então, o cristianismo não é religião. Olha só, porque se você tiver a mentalidade, se você está com a mentalidade do antigo conceito e você está vivendo no novo conceito, você está na mistura. Você misturou tudo. Você misturou a dispensação, você misturou as alianças, você misturou os concertos. Você está vivendo aqui, mas você fez uma mistura. Está vivendo aqui, mas está com a mente lá no antigo pacto. E agora eu te pergunto, como é que você quer receber as bênçãos da nova aliança se você está na mistura? Por isso que a importância de crer corretamente. Quando você começa a crer correto, você vai ter uma vida correta. Nós temos que crer na verdade. Nós temos que crer num Cristo crucificado. É o Cristo crucificado. Mas, presbítero, qual a diferença do Cristo crucificado para Jesus de Nazaré? Me explica esse negócio aí. Qual a diferença do Cristo que foi crucificado e qual a diferença do Cristo que ressuscitou Lázaro? Qual a diferença do Cristo depois da cruz e qual a diferença do Cristo que ressuscitou o filho da mulher de Naim? Qual a diferença desses Cristos? Vamos ver agora, abençoados. Vamos ver aqui, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Por que eu estou falando isso, abençoados? Porque nós temos que entender os concertos. Temos que entender as alianças, para que o povo não pereça. Jesus falou lá em Mateus, se eu não me engano é Mateus 22, eu não sei bem em qual foi o versículo. Será que se vocês não estão perecendo por falta de conhecimento? E aí? Será se vocês não perecem por não conhecer o poder de Deus? Por não conhecer as escrituras? Que graça tem a gente servir o cristianismo e não entender nada que está aqui para você? Que as nossas bênçãos estão todas aqui. Mas aí você tem que conhecer. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 16. 16. Assim que daqui por diante, quer dizer, a partir de agora, irmãos, a Bíblia está falando aqui, ó, daqui por diante, quer dizer, a partir de agora. Ninguém, olha só, assim que daqui por diante, ninguém, a partir de agora, ele está falando agora, hoje, ninguém, conhecemos mais ninguém segundo a carne. Olha só, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Abençoados, olha só isso aqui, abençoados. Daqui por diante, ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se você conhecer o Cristo dessa forma, desconsidere. Essa palavra desconsidere está aqui na Nova Versão Internacional. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Desconsidere, quer dizer, não reconheça mais assim. Você conheceu assim, agora você não conhece mais. Agora é o Cristo crucificado. Agora não é Jesus de Nazaré. É o Cristo crucificado, irmãos. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te justificar. Ele morreu para te santificar. Por que ficar em Jesus de Nazaré? Que a Bíblia fala que nascido de uma mulher, debaixo da lei, nasceu Cristo. Por que você ficar em Jesus de Nazaré, se agora ele é o Jesus crucificado? Se agora ele é o Jesus ressurreto?
E agora você está nele e ele está em você. Não sou eu que estou falando, abençoados, ó. Está na Bíblia. Aí, ó. Daqui por diante não conhecemos ninguém, nem o homem, nem o seu irmão. Você não conhece mais ele segundo a carne. O que é conhecer uma pessoa segundo a carne? Ô irmão, você está em pecado, hein, irmão? Isso você está conhecendo segundo a carne. Irmão, você bebeu. Irmão, você fumou. Você fez isso é pecado. Você está reconhecendo ele segundo a carne. Mas ele, o que ele é? Ele é um abençoado. Ele é uma alma. Ele é um filho de Deus. Ele precisa ser abençoado. Se você reconhece ele segundo a carne, apóstolo Paulo falou, Coríntios, não conhecemos mais segundo a carne. Agora ele é um abençoado. Ele é um filho de Deus. Vocês estão conhecendo segundo a carne, mas ele tem um espírito. E se vocês conheceram Jesus segundo a carne, Cristo, agora já não conhecemos mais desse modo. O que é Jesus segundo a carne, abençoados? Nós andamos, você vê aí fora, que eles pregam muito Jesus, o menino Jesus, Jesus curando Lázaro, Jesus curando o cego de Jericó. São momentos que nós aprendemos muito com essa lição que Jesus deu, irmãos. São lições que Deus nos deu para a gente aprendermos com Jesus antes da cruz. Jesus curando, Jesus salvando, Jesus fazendo, libertando, Jesus ressuscitando mortos, Jesus multiplicando pães. Isso são lições para nós. Nós aprendemos muito com Cristo através disso. Mas agora, Coríntios, só não reconhece mais desse modo. Agora ele é um Cristo crucificado. Ele é um Cristo que te salvou. Ele é um Cristo que te justificou. Agora você está nele. Porque nós temos que entender que Cristo antes da cruz estava debaixo da lei. Então tudo que Jesus fazia antes da cruz, ele estava sujeitando a lei. Tinha que cumprir o sistema religioso, porque ele nasceu debaixo da lei. Então ele tinha que cumprir aquele sistema. Então nós aprendemos muito com o que Jesus fez, irmãos. Nós aprendemos muito, mas agora reconhecemos ele crucificado. É ele que te justificou. Vamos ver aqui mais na frente, irmãos. Vamos ver o contexto disso aqui. 5,17. Um texto depois. Olha só. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Mas vamos ver aqui no original. A palavra novo aqui, irmãos, olha só. Coisas novas. Eu fui ver o que significa aqui essa palavra nova. No original grego, olha só. A palavra nova quer dizer kainos. Kainos quer dizer, é a palavra nova no grego. Quer dizer, um novo concerto. Então quer dizer, se você está em Cristo, vão surgir as coisas antigas se passaram. Quer dizer, o sistema religioso se passou, a lei passou e agora vai vir novo concerto. Quer dizer, a palavra kainos, uma nova era, uma nova aliança. As coisas velhas você vai deixar para trás. Toda a prática do sistema religioso você não pode trazer para hoje. Está no contexto da palavra, abençoados. Toda a prática agora você vai deixar para trás, irmãos. Tudo se fez novo. Quer dizer, as coisas kainos. As coisas velhas se passaram. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Para que suas bênçãos não ficam retidas por causa da mistura, por causa da religiosidade. Eu quero que você saia daqui abençoado. Você que está nos assistindo também. Você tem que ser um abençoado. Você tem que abrir o entendimento para a verdade. Parar de seguir tradições humanas. Comece a seguir agora a palavra. Está na Bíblia?
é da nova aliança, foi escrito para mim, agora, isso aqui foi feito para a igreja, foi falado para judeu, foi falado para gentil, foi falado para quem? Para mim? Eu recebo, eu creio, eu acredito. Pronto, acabou. Ninguém mais vai te enganar. Porque você está crescendo em graça. Por isso que Pedro falou assim, ó, cresça no conhecimento, cresça na graça e cresça também no conhecimento. Não é porque agora eu estou na graça que eu não vou crescer no conhecimento. Posso ouvir um amém? Então, agora nós seguimos um Cristo crucificado. E o Cristo crucificado é loucura. Cristo crucificado é loucura para os judeus que buscam sinais. Você já viu na Bíblia? Os judeus buscam sinais. Eles querem ver para crer. Se eles não vê, eles não crê. Eles buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós que cremos no Cristo crucificado, nós estamos sendo salvos. Porque é o poder de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus para a sua vida. Posso ouvir amém? Presbítero, então, o que foi que nós conquistamos? Por que que a Bíblia fala que o Cristo crucificado é loucura para os homens? Vamos ver o porquê que é loucura, irmãos. Olha só, meu. Cristo, depois da cruz, Ele nos justificou. Hoje você é a justiça de Deus em Cristo. Então, o Cristo crucificado te justificou. Mas o Cristo antes da cruz, mas eles, o povo antes da cruz, eles buscavam justificação. Antes da cruz, o povo buscava se justificar perante Deus. Isso é antes da cruz. Depois da cruz, não. Agora você é justificado. Isso é loucura, irmãos. Vai lá fora e fala assim: eu sou justo pela fé. O que acontece? Eles vão olhar para tu assim e vão se brincar, vão até rir. Quer dizer que você é justo pela fé, é? Está na Bíblia que eu sou justo pela fé. Eles não crerem nisso. Eles creem que eles têm que se ser justo, como no antigo concerto, irmãos, como na lei. Então, Cristo depois da cruz te justificou. Cristo antes da cruz, eles buscavam justificação. A Bíblia fala em Lucas 16, eles forçavam a entrada no reino. Mas não entraram, porque agora é o Cristo crucificado. Amém? Então, Cristo crucificado te santificou e te purificou. Agora o Cristo antes da cruz, eles buscavam santificação, eles buscavam purificação. Por quê? Porque eles seguiam o ministério do batismo. Tudo era emergido, tudo era no batismo para purificação, batizavam para santificação. Então antes da cruz, eles se batizavam, eles se purificavam, eles queriam ser santificados. Mas agora depois da cruz não. Agora depois da cruz é o Cristo justificado. É o Cristo que te santificou. Fala aí, vai lá fora, fala assim: eu sou santificado em Cristo. Eles não acreditam, irmãos. Por quê? Eles vêm seguindo a prática da lei. Eles não acreditam que hoje você é santificado, purificado pela fé, como Pedro disse. Pela fé receberam a santificação e pela fé eles receberam a purificação. Está na Bíblia, mas eles não acreditam, porque estão com a mentalidade no antigo conceito. Amém? Então Cristo crucificado, por que é loucura? Justamente por isso, abençoados. Cristo crucificado é loucura por quê? Porque agora Ele te selou com o Espírito Santo. O Cristo crucificado, agora você tem o Espírito Santo. Tu pode bater no peito e falar: eu tenho o Espírito Santo. Isso é loucura para eles. Antes da cruz, eles buscavam o Espírito Santo, e o Espírito Santo não estava neles, era sobre eles. Hoje não. Hoje Ele está em você, dentro de você, e você recebeu um selo.
você tem a garantia até o dia da sua redenção. Isso é o Cristo crucificado. Isso é loucura para judeus. Isso é loucura para os gregos. Isso é loucura para religiosos. Isso é loucura, irmãos. Mas esse é o Cristo que te salvou. Esse é o Cristo que te justificou e te abençoou hoje nessa nova aliança. É o Cristo que quebrou as maldições. Antes procuravam quebra de maldições. Hoje não. Hoje é o Cristo crucificado. As maldições já foram quebradas. Então isso é o Evangelho. É isso que é o Evangelho, abençoados. É isso que o povo tem que ouvir lá fora, irmãos. O povo tem que ouvir que eles são abençoados, que eles são prósperos, que eles são curados, irmãos. É isso que o povo tem que ouvir, irmãos. Não é mensagem de culpa, não é mensagem de condenação. Não, Jesus veio não para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar todo aquele que crê. Então, quando nós falamos da palavra, irmãos, nós temos que ter a certeza, a convicção em quem nós estamos crendo. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas aí bem forte, irmãos. Graças a Deus. Então, hoje não vai dar para nós terminarmos a palavra de Deus, irmãos. O culto na semana está acabando mais cedo. O culto está acabando às 9 horas. Então, nas próximas oportunidades, eu vou dar continuidade na palavra de Deus. Que eu quero que você entenda o poder do Espírito na sua vida. Eu quero que você entenda as bênçãos espirituais. Hoje não deu para falar nada, irmãos, porque o relógio correu muito rápido. Mas nas próximas oportunidades, eu vou falar sobre isso. Mas eu quero fazer só uma reflexão aqui, irmãos. Rapidinho. Certa vez, Jesus estava andando, ele foi contar uma parábola. Isso aqui eu achei muito interessante, irmãos. Porque nós sabemos que a lei foi dada para pessoas injustas. A lei não foi dada para justos. A lei foi dada para mostrar o meu pecado. A lei foi dada para que eu me aproximasse a Deus. A lei não foi dada para justos. Certa vez Jesus estava andando, aí ele contou uma parábola. Havia dois homens. Um era fariseu, o outro era um publicano. E esses dois homens subiu ao templo para orar. Olha que interessante isso aqui, abençoados. Esses dois homens subiu para o templo para orar. Por que subiu? Porque o templo, nessa época, ele foi construído no Monte Moriá. Então, para você ir para o templo, você tinha que subir. Era o lugar mais alto, era o pico da montanha. Então o templo era feito lá, o templo de Herodes. Mas olha só, Jesus falou, certa vez, dois homens subiu ao templo para orar. Chegando lá, o fariseu, e chegando lá, o publicano. O fariseu foi orar. Senhor, me abençoa. Senhor, eu não sou como esses homens. Senhor amado, eu te dou o dízimo. Olha só a oração do fariseu. Eu não sou um pecador. Eu não sou como esses aí. Eu não sou idólatra. Eu não sou um prostituto. Olha a oração do fariseu, irmãos. O religioso. Olha só como é que ele ora. Eu não sou pecador. Eu não sou como esse publicano aí. Que nós sabemos que publicano, Zaqueu era publicano. Zaqueu era ladrão. Os publicanos roubavam. Os publicanos passavam a perna nos outros. Eu não sou como esse publicano. Eu não adultério. Eu dou meus dízimos. Eu dou minha oferta. Eu jejum 2 vezes por dia. Essa é a oração do fariseu. Cheio de justiça própria, irmãos. Cheio de ego. Egocêntrico. Todo santinho, gravatinha, palitozinho, todo cheio. Olha só, irmãos, a oração. Olha como Jesus é sábio, irmãos. Por isso que eu falo, Jesus antes da cruz foi sabedoria para nós. Mas Cristo depois da cruz, agora é a justificação. Cristo depois da cruz, agora é a sua justiça. Olha só, Jesus falando essa parábola, abençoados. E esse fariseu orou desse jeito.
peito estufado, cabeça erguida. E o publicano chega e faz assim, ó. Ele não consegue nem olhar para cima, para baixo, olhando para baixo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí, irmãos? Quem desceu do monte e foi justificado? Foi o religioso, o que ora, o que jejuma, o que profetiza, o que dá o dízimo, o santinho, o pastorzinho? Ou foi o pecador, irmãos? O pecador falou assim: tenha misericórdia, eu sou um pecador. Nem olhou para o templo, irmãos, e desceu. Qual desses que desceram que foi justificado, irmãos? O publicano. Jesus veio e foi para pecadores, irmãos. Deus ama o pecador. Ele não veio para justo. Você que é justo, você que tem a sua justiça, continua com a sua justiça. Jesus veio para justificar. A Bíblia fala que Deus é justo e justificador naquele que crê. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.